Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano, comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Darley. E hoje nós vamos falar sobre a representação do espaço geográfico. Então, gente, como vocês sabem, para representar a Terra, né, nós utilizamos muito os mapas, que são a representação da superfície terrestre do planeta Terra sobre uma superfície plana, né? Os mapas, eles contêm informações sobre o espaço geográfico. Assim, ao ler e interpretar o mapa, tomamos conhecimentos de determinados aspectos característicos, ou seja, através dos mapas, a gente consegue interpretar o espaço geográfico a partir daquela informação que a gente lê no mapa, né, que a gente interpreta do mapa, a gente também consegue interpretar aspectos do espaço geográfico que a gente já vem estudando ao longo dessas aulas, né? Então, para a gente ler o mapa, a gente precisa conhecer os elementos do mapa, certo? Os elementos, inicialmente, vamos aqui para o título, né? Que ele indica o que está sendo representado no mapa, no caso aqui, mapa da Europa. Então, esse é o título do mapa. Depois, a gente vê aqui ao lado, que às vezes está ao lado, às vezes está embaixo, ou então está desse lado aqui, aí em cima da legenda, a orientação. A orientação, ela indica os pontos cardeais ou apenas o norte, tá? A gente viu semana passada na aula que quando a gente sabe aonde está o norte, a gente sabe aonde está todos os outros pontos cardeais, né? A gente tem a legenda, certo? Que também é muito importante para que a gente consiga interpretar o mapa, que são os sinais ou as cores que ajudam a perceber o mapa, né? A gente consegue, através da legenda, interpretar o que vai ter naquele mapa. A escala, que indica o número de vezes que a realidade ela foi reduzida, e a fonte, que vai estar aqui no finzinho, ela vai indicar a origem dos dados e informações apresentadas no mapa. Além disso, a gente tem as coordenadas geográficas. Eu já vou mostrar a vocês outro mapa para a gente conseguir ler juntos, certo? E aí, o mapa também, eles contém símbolos, né? Que ajuda a gente a identificar por exemplo, os aeroportos, os portos, as estradas, esses símbolos, eles são símbolos nacionais, certo? E internacionais, que identificam as capitais, a capital do estado, certo? As cidades. Então, esses símbolos também podem estar presentes no mapa. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um mapa com todos os elementos indicados que a gente estudou, né? A gente tem um título, Brasil, vegetação atual. A gente tem a legenda, onde tem todas as cores que tem aqui no mapa, certo? Sem a legenda, a gente não consegue interpretar o dado que tem no mapa. Aí a gente tem aqui a verde, a floresta tropical, laranja, o cerrado, amarela, a caatinga e roxo, os pampas. Então, a gente consegue, através de todas essas cores que tem aqui no mapa, que estão aqui representadas na legenda, os mangues, a gente consegue saber o que é que está dizendo nesse mapa, a informação que ele quer nos repassar. Aqui, a Rosa dos Ventos, né, que indica a localização geográfica, a orientação geográfica, a fonte, né, onde foi produzido, é muito importante, e também que nessa fonte ela contém o ano da produção desse mapa, né, se dependendo de alguns aspectos, o mapa ele pode variar de um ano para outro o que está sendo representado. E a coordenada geográfica, né, que está aqui mostrando a linha do Equador, ó, e aqui a longitude, né? Então, esses são os elementos que a gente usa para interpretar o mapa. E aí a gente tem aqui as projeções cartográficas, que são as projeções, elas servem para representar no papel o mapa mundo, né? O globo terrestre, a Terra. E aí eu trouxe para vocês a projeção cilíndrica, que é a projeção que a gente mais utiliza, certo? Quando a gente vai estudar os mapas. A projeção cilíndrica nada mais é do que pegar
o globo terrestre, né? E colocar uma folha em volta, como vocês estão vendo aqui, e desenhar o que consegue, o que se consegue. Então, é pegar, né, a folha em volta do planeta, né, da Terra, do globo, e representar, né? Aí a gente vê aqui que essa projeção cilíndrica, todas as projeções elas vão apresentar distorções em pontos diferentes, certo? A projeção cilíndrica ela vai apresentar as piores distorções na parte polar, na parte dos polos. Aqui, rente à linha do Equador, elas vão apresentar, vão ser poucas distorções, elas vão representar bem a realidade, mas quanto mais distante da linha do Equador, mais distorcida ela fica. E aí eu trouxe para vocês as três principais projeções cilíndricas. A de Petris, que vocês estão vendo que ela alonga muito o tamanho dos continentes, né? A de Mercator, que ela vai distorcer muito nas regiões mais distantes, mais próximas dos polos, certo? Mais distante da linha do Equador. E a projeção de Robinson, que é a que nós utilizamos mais quando a gente vai estudar o planeta Terra, né, o planisfério, a gente vê que ela apresenta um pouco de distorção aqui na região polar, né, nos polos, ela aumenta muito a região polar, mas ela consegue ser mais fiel, é a representação mais fiel que a gente tem do globo terrestre, né? Os paralelos e os meridianos, eles conseguem ficar mais ajustados para que a gente consiga ter uma interpretação melhor. Aí a gente tem outras projeções, como as projeções cônicas, né? Elas vão pegar só uma parte do globo, né? Elas não conseguem, como a Terra é redonda e aqui seria uma projeção triangular, ela só consegue representar bem uma parte, né? Um hemisfério. Então, elas são muito utilizadas para representação, por exemplo, ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Vai apresentar distorções, mas na parte aqui superior e na parte inferior. E a projeção azimutal, que seria colocar uma folha, né, quadrada em qualquer parte do globo para conseguir representar, e ela também vai ter uma distorção mais alta aqui nas regiões mais extremas, nas regiões mais internas, a distorção vai ser baixa. Quando eu falo em distorção, é o aumento ou a diminuição daquela área. Aquela área ela não fica tão fiel ao que deveria ser, ao que é na realidade. A gente viu que os mapas, eles são as representações reduzidas da superfície terrestre. E para calcular essa redução, a gente utiliza a escala, que ela vai possibilitar com que a gente mantenha a proporção da realidade do mapa. Então, diminuir o tamanho da superfície, mas conservando a proporção. E aí a escala ela vai mostrar quantas vezes do tamanho real o espaço representado ele foi reduzido, certo? E aí a gente tem dois tipos de escala. A escala numérica, né, que sempre tem aqui 1 para 60 milhões, e a escala gráfica, que vai aqui, ela geralmente vai estar em quilômetros, certo? E aí, a escala numérica, né, ela para que a gente faça a leitura, é preciso transformar os centímetros em quilômetro, para que a gente possa ter uma noção correta da distância, certo? Então, aí a gente faz um cálculo da transformação, certo? Vocês podem pedir ajuda ao professor de matemática nesse momento para transformar centímetros em quilômetros, e aí a gente mede a distância que tem de um ponto a outro e faz o cálculo para saber quantas vezes, né, daquele mapa qual é a medida real, né? Qual é a medida real em quilômetros. Já a escala gráfica, como ela já se encontra em quilômetros, a gente só mede a distância de um ponto a outro, certo? Por exemplo, mede essa distância com a régua de y a x e multiplica aqui pela a escala, né, o número que tem aqui, e vai dizer nele
qual é a distância real de um ponto a outro. Aqui nós temos esses dois mapas, certo? A figura 29 e que a gente representa o Brasil, divisão política, né, com a região centro-oeste. E aqui a gente tem outro mapa que localiza só a região centro-oeste, né? E ela só enfatiza a região centro-oeste, mostrando a capital do país, a capital do estado e os outros municípios importantes de cada estado. Então, vejam que apesar são mapas, né, diferentes, apesar de a gente ter os mesmos estados aqui identificados, mas são mapas diferentes. Um mostrando a divisão política do Brasil e o outro mostrando apenas a região centro-oeste. E aí a gente vai falar sobre as escalas. Aqui a gente tem, nesse mapa da figura 29, a gente tem de 0 a 600 quilômetros, né? E esses 600 quilômetros, eles representam 60 milhões de centímetros, certo? Enquanto que do outro lado a gente tem aqui 270 quilômetros que vão representar 27 milhões de centímetros. Então, esse mapa aqui, ele foi reduzido 60 milhões de vezes e esse aqui 27 milhões de vezes. E aí, a escala maior é a do mapa da figura 30, pois o espaço representado foi reduzido menos vezes. Por isso, eita, quase que não fala. Por isso, apresenta maior riqueza de detalhes, como as capitais e as cidades, certo? Então, esse mapa aqui da figura 30, ele representa uma escala maior, certo? Por quê? Porque ele vai ter uma maior riqueza de detalhes, enquanto que a escala menor é o do mapa da figura 29, pois o espaço representado foi reduzido mais vezes e por isso apresenta menor riqueza de detalhes. Tá vendo aqui a gente não consegue ver, por exemplo, as capitais. Se fôssemos representar todas essas cidades da região centro-oeste que aparece no mapa da figura 29, os nomes ficariam sobrepostos uns aos outros, impedindo a leitura do mapa. Assim, quanto maior a escala, maior é o número de detalhes que podem ser representados, certo? Então, gravem isso. Quanto maior a escala, maior o número de detalhes que conseguem ser representados. Então, a gente vê aqui, nessa figura 30, onde o mapa ele foi reduzido 27 milhões de vezes do tamanho real, né? Ele vai conseguir ter uma riqueza de detalhes maior, né? A escala dele maior e, com certeza, a riqueza de detalhes dele vai ser maior. Aqui a gente tem os tipos de mapa, né? Você sabe que os mapas eles podem representar diferentes coisas. Os mapas políticos, que eles vão representar a divisão territorial em municípios, em estados, em países, em continentes, as capitais, as cidades. Os mapas físicos, que eles vão representar elementos naturais, os rios, o clima, o relevo, a vegetação. Os econômicos, que vão apresentar aspectos relacionados às atividades econômicas, pode ser relacionado à distribuição de indústria, à localização de matérias-primas, às atividades dos diferentes setores da economia. Os mapas demográficos, que vão apresentar questões relacionadas à população, certo? Como a densidade demográfica, os fluxos migratórios, e os mapas históricos, que apresentam informações sobre determinado momento histórico. Então, eu não vou interpretar cada mapa desse que a gente tem aqui, mas a gente tem exemplos de cada um desses mapas, certo? Da população, dos recursos minerais econômicos, a divisão política, o relevo, que são os físicos, e aqui as famílias linguísticas indígenas, que representam os mapas históricos. Por último, a gente tem aqui o globo terrestre, que é a forma mais fiel de conseguir representar a Terra, né? Mas ela tem um equívoco pelo fato da gente não conseguir analisar toda a superfície terrestre de uma vez. A gente só consegue analisar uma parte da superfície, certo?
Então, gente, a gente vai encerrar por aqui hoje, né? Qualquer dúvida, falem com os professores de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!